E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Pessoal, o assunto de hoje não é diferente do que está todo mundo comentando. A gente vai falar sobre a famosa jornada híbrida. Mas vocês vão falar, pô, já vi um gente de gestão sobre isso com a Jamila. Concordo, a Jamila tinha que estar aqui, que ela é muito boa. Mas a gente vai pegar uma outra visão. Falando no vídeo da Jamila, entra aqui na descrição, entra no nosso vídeo aqui e já curte ele lá. Agora eu vou apresentar o nosso time que já está conhecido no Brasil inteiro, né? Que é o Leandro e o Simão. E a gente vai falar de um outro aspecto da jornada híbrida, beleza? E aí, Leandro, como é que você tá? Fala, João, tudo bem? Conhecido no Brasil, não sei, mas que a gente tá conhecido, a gente tá, né? Mas eu tô bem, graças a Deus eu tô bem. Agora, Simão, e você? Como é que tá, hein? Ó, eu tô engatinhando, né? Tô uns 95%, mas até o fim do programa eu chego no 100%. Então, gente, o Simão tá quase bem, mas ele vai ficar tranquilo, porque ontem ele aproveitou tudo que ele bateu meta. Golden Boy, né? Então, o que acontece? A jornada híbrida, voltando pro assunto do vídeo, né, sem piadinhas internas, é que a gente, depois que a gente está enfrentando essa pandemia, que todo mundo foi para casa, todo mundo acostumou a trabalhar de home office, algumas empresas não pararam e continuaram na jornada normal, né, que é presencial, veio a jornada híbrida, que nada mais é do que a fusão entre os dois, que é também aproveitar o que tem de bom do home office e aproveitar de bom o que tem o presencial. Mas existem algumas coisas que a gente vai trazer aqui para vocês que a legislação você tem que tomar cuidado e principalmente no modus operandi. Já aprendemos como fazer as escalas, já me ensinou pra gente legal. Mas agora é na prática, lá no dia a dia, como que a gente vai fazer essa gestão para não ter dúvidas sobre banco de horas, sobre hora extra, etc. Antes da gente começar, a gente tem que lembrar que uma coisa que chama controle de jornada. Mas eu estou falando demais. Leandro, me responde uma coisa. Quando a gente está trabalhando em home office, a gente precisa fazer o controle de jornada? E isso também se traz para a jornada híbrida? Mas não fala os benefícios ainda não, que o Simão vai contar para a gente a importância do controle. Mas eu quero saber da obrigatoriedade sobre isso. Como é que é? Então, João, em função da pandemia, essa questão de jornada híbrida, né, veio muito à tona, onde os funcionários tiveram que ser colocados para trabalhar de casa, lógico, aquelas empresas que poderiam, né, fazer isso, tiveram que ser colocados às pressas para trabalhar de casa, por meio da medida provisória 927, e nela englobou tudo, aí pegou home office, teletrabalho, à distância, enfim, todo tipo de trabalho remoto. Então, assim, o importante é ter cuidado, porque a jornada híbrida, ela está nesse meio, entre o presencial e o remoto. Então, nessa situação, você tem o home office, que é acordado entre as partes, que o funcionário fica uma parte em casa, uma parte no trabalho, e tem o teletrabalho, que ele é previsto na CLT e tem diversas regras. E nessas regras, e aí por isso que é importante ter essa separação, essa definição, quando for fazer um termo aditivo ao contrato, é com relação à jornada. Porque no teletrabalho, o controle de jornada ele não é obrigatório. Então é bom observar isso. Mas esse sistema híbrido ele tem diversas vantagens, não é, Simão? Com certeza. O sistema híbrido também, como teletrabalho, no sistema híbrido, né, se deve fazer o registro, controle da jornada. Já no teletrabalho já não tem tanto essa obrigatoriedade. Mas mesmo não tendo essa obrigatoriedade, eu acho que o mais correto é fazer esse controle sempre pelo fato de se garantir, de gerar uma segurança tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então é sempre estar fazendo a gestão do ponto, fazendo o controle para você saber a produtividade do seu colaborador, ele não estando dentro da empresa, né, estando em casa ou estando em um outro local onde ele vai estar desempenhando as funções dele, e também um controle de produtividade, gestão de banco de horas extras e todos os termos que ficam dentro desse assunto. A jornada híbrida, pessoal, ela é o melhor dos mundos, né? Você vai quando precisa, dependendo da sua atividade. Por exemplo, você vai fazer uma obra. Como é que você vai montar um chuveiro da sua casa? Impossível. Então a gente tem que fazer sempre aquele meio campo, o bom senso. Tudo na vida é bom senso. E aproveitando o que o pessoal falou, a importância da gente sempre fazer essa marcação, eu particularmente, é uma aula que eu dou aqui em Belo Horizonte há muito tempo, vou dar até um spoiler, que a gente tem que pegar o controle de jornada, o controle de funcionários, para também fazer o controle da sua produtividade. Porque você tem uma atividade que ela é entregue, uma demanda que você passa para a pessoa te devolver e ela te devolve em tanto tempo. Então você consegue mensurar essas horas e saber quanto que essa hora custa. Como que você vai fazer isso sem fazer esse controle? Não é obrigatório, não precisa colocar não, mas depois não reclama, né, se não conseguir fazer essas análises. Um exemplo bem bobo.
O salário mínimo hoje é R$ 1.045. Beleza. Você sabe, então, se eu quiser contratar mais um editor aqui que mora mais perto que o outro, a gente vai pagar só um salário mínimo? Não. Quando a gente contrata ele, a gente tem os encargos trabalhistas, os encargos sociais. Então, esse salário de R$ 1.045 vai no mínimo para R$ 1.800, R$ 1.900. Mas por que você está falando isso tudo? Você está enrolando muito? Não. Porque a partir desse custo, você consegue pegar a hora do seu funcionário. Então, vamos pegar. Eu tenho uma demanda, um vídeo aqui para ser entregue. Eu consigo fazer ele por em casa, a edição? Consigo. Nessa brincadeira, o nosso editor, que mora 2 cidades daqui, ganhou 4 horas, que é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, a análise se vale a pena você ter uma jornada híbrida, ou presencial, ou completamente home office, depende de você e como que você utiliza essas horas, principalmente de acordo com as demandas. Aí, pessoal, chega uma dúvida. Leandro, a gente sabe que no home office, a hora extra, se você faz uma hora extra, ou banco de horas, a gente já tem um vídeo sobre isso, editor, coloca ele aqui também, que a diferença entre ambos, mesmo estando em casa, passando a minha jornada acordada de 8 horas, 6 horas, não importa, eu vou ter esse direito à hora extra e a banco de horas, se eu exceder a minha jornada. Mas e se eu tiver em jornada híbrida, ô Leandro? Isso que eu acho que o pessoal fica em dúvida. Existe uma diferença, por exemplo, eu só vou ganhar hora extra se eu estiver em casa, ou eu só vou ganhar hora extra se eu estiver na empresa, ou não, continua da mesma maneira. Não, João, na verdade, na jornada híbrida é mais ou menos o mesmo modelo que você tem na empresa. Então, se você tem uma jornada de 8 horas e trabalha 2 horas a mais a cada dia, por exemplo, você vai ter direito a essas horas extras. Elas têm que ser marcadas, né? Então, no teletrabalho não tem obrigatoriedade, né? Mas, enfim, você acaba tendo essa questão de controle e tal. Só que na jornada híbrida é o mesmo modelo que você tem praticamente na empresa. Lógico, isso tem que ser formalizado no contrato, no termo aditivo, quando for estabelecido entre as partes. Então, beleza. Então, o termo aditivo está lá certinho, a gente colocou o home office, colocou o controle de jornada, se vai ter hora extra ou não. Simão, eu vou fazer uma pergunta para você que é a melhor parte da jornada de home office, é a jornada híbrida. Não existe mais atraso, né? Porque a gente também, quando a gente fica falando do controle de jornada, a gente fala de hora extra, banco de horas, mas a gente esquece de falta, atraso, atestado. Eu quero saber, se eu atrasei, o correto é eu informar, mas como que eu consigo configurar que eu cheguei atrasado dentro da minha casa? Isso é uma coisa que vai ser só na jornada presencial, não é? Ou, melhor dizendo, na híbrida também vai ter essa complacência, digamos assim? Então, João, a gente espera sempre que o colaborador haja com boa fé, né? E não com má fé. Então, no caso, se ele teve algum problema e não conseguiu pegar a jornada dele dentro do horário previsto, o correto é ele assinalar que entrou mais tarde e isso vai entrar como um atraso e se for banco de horas vai ter uma compensação em cima ali do que ele já tem e se for horas extras pode ser descontado em folha, né? Aí vai da política que a empresa adotar. Pessoal, eu usei esse gancho para um assunto bem legal. Um dos próximos programas nossos vai ser sobre o ponto por exceção. Ponto por exceção nada mais é do que você vai marcar somente as horas a mais ou a menos da sua jornada. Aquele basicão que a gente cumpre todo dia não é mais necessário. Mas calma que a gente vai falar sobre isso. A jornada híbrida, nesse entendimento, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrigem, viu, time? Ele nada mais é do que como um ponto por exceção no home office. Porque você vai marcar somente o que falta e o que tem que te pagar mais, né? Tirando isso, pessoal, eu falei alguma besteira? Não, tá ok. Por mim tá ok. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Parte pro kit de sobrevivência que hoje tem novidade. Então, pessoal, aquele momento mais legal do nosso programa, que é depois da vinheta do kit de sobrevivência. Eu sou apaixonado por essa música, até meu toque de telefone. Então, pessoal, a gente vai falar de algumas coisas da jornada híbrida que são difíceis da gente abordar, que é segurança da informação e também saúde ocupacional. Se o funcionário cair lá da cama, como é que funciona? Para isso, a gente vai responder para você aqui no kit de sobrevivência, começando pelo nosso Simão, o nosso Golden Boy, falando sobre a segurança da informação. Como que funciona na jornada híbrida esse assunto? Tem a ver com o LGPD, Simão? Então, João, quando a gente fala de segurança da informação nesse período, né, nessa jornada híbrida, o colaborador podendo estar em casa e tudo mais, tem sim a ver com a LGPD, tendo em vista, né, que o colaborador, dependendo do ramo que ele atua, ele vai ter acesso a algumas informações que precisam estar sendo mapeadas, limitadas de alguma forma. Então, sim, tem a ver. E eu sempre dou essas orientações assim quando o pessoal pergunta muito sobre isso, é usar uma rede segura,
com VPN, que a gente possa monitorar o colaborador, qualquer ação que ele faça, mesmo estando de casa. Então, através da VPN, você sabe todo o histórico do colaborador, você consegue limitar o que ele pode estar acessando, o que ele não pode estar acessando. Então, em qualquer situação, mesmo estando fora do ambiente corporativo, né, físico, falando dessa forma, ele vai estar sendo monitorado a todo momento. Então, nada vai ficar com pontas abertas. Se ele fizer qualquer coisa que fuja da normalidade, a empresa, o empregador, vai estar ciente do ocorrido. Então, na questão da segurança da informação é isso. Mas também temos que cuidar do funcionário, né, Leandro? Não, lógico, né? Tá trabalhando de casa, tá mais confortável, né, e tal, só que é diferente, né, gente? Uma coisa é você tá em casa o dia inteiro, muito bem, obrigado, deitado na sua cama, confortável, né, enfim. Mas não é assim que funciona, você vai estar trabalhando, então você tem que ter um espaço adequado para você trabalhar, com ergonomia adequada, né, de acordo com a legislação, enfim. É importante a gente dizer também, Simão, porque o Ministério Público do Trabalho, até agora, né, esses meses, há um pouco tempo atrás, emitiu uma nota técnica com 17 recomendações. A gente até está botando o link aqui na nossa descrição para vocês poderem ter acesso, e aí é até bom, porque vocês conseguem ver o caminho e os cuidados que vocês vão ter que ter com relação a esse tratamento com o funcionário em casa, né? Com relação à saúde dele, com relação a questões de etiqueta, né? Etiqueta na parte do meio digital, questões de cyberbullying, enfim. Então, ela é bem completa, ela reproduz muito assim, o que já está descrito na CLT com relação a essa parte de teletrabalho, os cuidados que tem que ter e as demais legislações, só que ela é bem específica e dá um bom parâmetro para as empresas realmente visualizarem essas questões de saúde do trabalhador. Então, pessoal, essa primeira parte do kit de sobrevivência a gente mostrou que a gente tem que tomar cuidado com a informação, principalmente com o uso de VPN, né, para a gente saber para onde os dados estão indo. Né? Também você, né, que tá ganhando um notebook, não fique entrando em qualquer site, porque o computador é da empresa. E o Leandro também lembrou pra gente algumas questões sobre a ergonomia, como ele falou, tipo assim, procedimento para você não ter um problema na coluna, para você também não trabalhar mais do que o normal, uma distância da tela do computador, não é igual criança que a gente fica perto, assim, vendo os vídeos. Então a gente tem que seguir isso, porque a jornada híbrida, home office, é como se você estivesse trabalhando dentro da empresa. A empresa continua sendo responsável por suas horas extras, por seus atrasos, por sua segurança e por sua saúde. Mas lembra que lá no vídeo eu falei sobre bom senso? Então, também faz parte do trabalhador seguir aquilo que está acordado. Um negócio que eu achei bem legal, que a gente vai finalizar nosso kit de sobrevivência, é que tem essa questão da etiqueta. A etiqueta, pessoal, não é a gente não comer enquanto está falando numa reunião ou outras coisas. Essa etiqueta é o respeito com o colega mesmo estando longe. Aí, Leandro, pra gente finalizar, você falou sobre cyberbullying, sobre né, tratamento, etc. Existe alguma diferenciação que eu possa fazer? Por exemplo, eu não sou de praticar bullying, mas finge que eu estou praticando bullying com o nosso Golden Boy aqui, o Simão. Existe uma diferença de eu brincar de uma forma que o Simão não gostou de casa ou na empresa, ou os dois são considerados da mesma forma? Então, João, qualquer tipo, essa questão da etiqueta, de fato, ela é tanto no meio virtual quanto no meio físico. Então, quando a gente fala de etiqueta, não é só a brincadeira, mas também a postura do próprio funcionário perante a empresa, perante os outros funcionários, enfim. Vou dar um exemplo aqui, casos que aconteceram de etiqueta, né, que era necessário ter etiqueta. Por exemplo, audiências, né? Quem não viu aí vídeos de audiências em que ou o advogado estava dirigindo ou estava na rede, fez a audiência da rede, ou um magistrado que dormiu durante a audiência, ou falou algum palavrão, falou alguma besteira. Não, isso é uma forma de etiqueta, é você tomar esses cuidados, inclusive em brincadeiras, seja no meio virtual quanto no meio físico. Eu acho assim, isso é muito importante, a questão da etiqueta. A gente tem que saber se portar, né, com os colegas de trabalho, com os clientes, caso tenha contatos com clientes, com os superiores, com todo mundo. É muito importante para o bem-estar do ambiente corporativo em si. Para mim é isso, Leandro. E para você? Para mim, fechou. Fechou? Então, pessoal, a jornada híbrida, ela veio para ficar, porque ela vai unir sempre o melhor de cada mundo. Basta a gente ter bom senso, igual eu falei no início do vídeo. A gente não precisa ficar todo preocupado, tipo, todo engessado, não. Vamos ficar de forma natural, mas que não atrapalhe ninguém, ou seja, bom senso. Pessoal, a jornada híbrida ela é boa por quê? Porque a gente pega o melhor, a gente tira as distâncias. Eu sempre brinco aqui com o nosso câmera, que mora 2 cidades daqui, que adora gravar mais de uma vez por semana e editar em casa. Então, ele traz mais tempo para o funcionário ter a sua própria vida
quanto em troca para ter novas entregas. Então, se você está em casa, não é para você ficar deitado na cama. Faz o seu trabalho direitinho que tudo vai ficar certo. E depois disso, o que falta? Não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não se esqueça de entrar nos links das descrições e de todos esses vídeos que eu pedi para vocês entrarem durante o nosso programa e te espero daqui a 15 dias em mais um Tangerino Talks. Até lá!